pouquinho aqui agora do resultado da Vale desse terceiro trimestre de 2023, tá? Ela aí que é responsável por pouco mais de 13% do nosso Ibovespa, tá? Bom, então dentro aqui do desempenho da Vale, né, nesse terceiro trimestre, a receita, tá, veio muito próxima ali, né? Aqui tem milhões de reais, então muito próximo ali ao segundo trimestre agora desse ano e muito parecida também com o terceiro trimestre do ano passado, tá? Então não foi uma receita, não teve expansão de receita ali dentro da carteira da Vale, muito natural nesse momento em que o preço do minério de ferro ele está numa constância ali próximo a 100, 110, 120 dólares por tonelada, então ele não sai muito dessas bandas, e ao mesmo tempo em que o dólar também esteve lateralizado, né? Então, receita dolarizada, atrelada a minério de ferro, 80% hoje da receita da Vale é minério de ferro, né? Então isso é bem importante frisar. Então, basicamente, veio bem em linha com o trimestre passado, tá? Nessa parte da receita. Já os custos e despesas, nesse ano, 33 bilhões, né? 33 bilhões e 800, ano passado 35 bilhões, um pouco mais de custo no ano passado, tá? Quando a gente olha para geração de caixa, né, antes de impostos, amortizações, que é o EBITDA, né, nesse ano 20 bilhões e 400, no ano passado 19 bilhões e 200, né? E isso resultou basicamente, no ano passado a gente teve um lucro aqui na Vale de 23 bilhões de reais, nesse ano 13 bilhões e 800, tá? Então, basicamente, né, o resultado ele foi afetado dessas formas. Agora, entrando um pouquinho, né, antes de ir para o macro número, a questão, o que impacta diretamente essa questão do negócio da Vale, tá? Então, aqui, como você consegue ver, né, hoje, né, o principal produto é o minério de ferro, né, são os finos e as pelotas, né, de minério de ferro, e é importante entender esse negocinho aqui que chama break-even, tá? Break-even basicamente é o ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso, quanto que eu gasto para fazer a produção e quanto que eu preciso vender ali basicamente para ficar no 0 a 0, tá? Então, quando a gente olha para o terceiro trimestre do ano passado, terceiro trimestre desse ano, então a gente vê que teve um pouquinho mais aqui, ó, no ano passado era 19 dólares e 40 cents por tonelada no custo do C1. Agora, nesse trimestre, ele subiu para 21. Isso aqui é fruto de repasse inflacionário dados por funcionários, despesa administrativa, entre outros aspectos, né? Então, isso acaba impactando ali no custo, né, de maquinário também. Então, o custo unitário, né, sem os royalties, era 22,80 lá no ano passado. Nesse trimestre agora 25,60. Então encareceu basicamente ali em torno de pouco mais de 10% o custo da Vale, tá? Custo de frete deu uma reduzida, né? Então isso aqui está diretamente atrelado, tá? À questão de barril de petróleo, quanto que está custando o barril do petróleo, quanto mais caro fica o frete. Então isso basicamente gera impacto ali na questão do preço, né? Não só necessariamente porque o minério de ferro subiu 5%, quer dizer que o resultado vai subir 5%. Tem que ver a questão dos custos também ali dentro da produção, tá? Então, basicamente, nesse trimestre, né, para finos de minério de ferro foram, ano passado foi 57 dólares e 30 cents para produzir uma tonelada, esse ano foi 58,7, tá? Incremento ali de 1 dólar e 50 cents por tonelada. Ao mesmo tempo, a questão aqui do EBITDA também, 51,3 no ano passado, né, com ajuste, aí 55,7. Então, basicamente, se você tem um aumento de preço, mas o seu custo operacional também aumentou, então basicamente fica no 0 a 0, né? Dificilmente você vai conseguir ter um resultado mais expansivo dentro disso tudo. Beleza. Ok, olhando então aqui para alguns outros fatores, né? Olhando para a questão, deixa eu até achar aqui a linha indicadores de endividamento. Então, isso impacta um pouco, né? Isso deprecia um pouco o resultado, por isso que acaba tendo um lucro menor. Ano passado, né? A dívida estava ali, né, em 10 bilhões e 600 milhões de dólares, né? Agora, nesse ano, já está em 12 bilhões e meio. Então, subiu 2 bilhões de dólares a dívida, tá? A dívida bruta. Dívida líquida, né?
13 bilhões e 200 no ano passado, agora está em 13 bilhões e 400. Dívida líquida, basicamente, é a dívida bruta menos aquilo que você tem em caixa, tá? Desculpa, a dívida está aqui em cima, né? No ano passado foi 6 bi 900, agora 10 bi de dólares, essa dívida líquida, tá? Então, beleza. Tá, o que isso impacta, tá? O que isso vai gerar de fator prejudicial dentro de uma organização e tudo mais. Então, essa linha que é importante a gente acompanhar, que é a dívida líquida pelo EBITDA ajustado, tá? Então, basicamente, o EBITDA é a geração de caixa, né, que a empresa consegue fazer. No ano passado era 0,3 a dívida líquida, então em apenas 3 meses conseguiria fazer a quitação dessa dívida, né, dentro dos seus balanços, da sua capacidade de receita, agora em 6 meses, tá? Então tem uma diferenciação ali um pouquinho dentro disso tudo. Olhando para investimentos, deixa eu até pegar a linha. Deixa eu pegar aqui a linha, vamos lá. Tá. Olhando para esses aspectos, então, dentro disso tudo, a gente olha para grandes números, né? Como, por exemplo, o ROIC crescente, né? Acima de 20, isso é muito importante. Tem essas oscilações, é natural porque o preço da commodity ele tem essa questão de volatilidade, tá? Crescimento de receita anualizado em torno de 15%, quase 16%, crescimento dos lucros em torno de 22%, tá? PVP perto das suas máximas históricas, né? A média é 1,54, a atual está 1,71, então um ponto de alerta, né? Às vezes dá a impressão de que está barato, mas está muito próximo ali dessas máximas, né? E das médias de preço. Então isso é bem importante frisar para tomar um pouco de cautela na hora de posicionamento, para tomar um pouco de cautela na hora de ter o ativo ali dentro da carteira, tá? Além disso tudo, né? O que é importante sempre ter em mente essa questão, né, de quando a gente olha para trimestralmente falando, o lucro ele está mais estável, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás, olhar um pouco para o retrovisor para entender um pouquinho da Vale, como ela é num cenário adverso, né? Então a gente olha um pouquinho mais, deixa eu até abrir a máxima aqui. Quando a gente olha a máxima, a Vale nesse período aqui de 2013, 2015, onde a China estava com um grande problema em relação à parte de construção civil, né? Muito parecido com agora, o minério de ferro estava muito embaixo, estava em torno de $40 naquela época, jogou o resultado da Vale para negativo, né? Então, um pouco de cautela, lembrando que nesse período aqui de 2020 2021, nós tivemos a máxima do minério de ferro, chegando a $220, então foi um impacto muito forte, que gerou ali dentro da receita, né, acumulando lucro juntamente com o dólar, que disparou naquele período, então isso fez maximizar o lucro ali da Vale, tá? Nesse momento já está mais acomodado esses lucros, a gente tem que olhar sempre para a questão do minério e a questão do dólar, né? Então, se os dois sobem junto, o resultado vai vir muito bom junto. Se somente um sobe e o outro desce, pode equilibrar o resultado. Então, é bem importante, dentro disso tudo, olhar para isso no resultado da Vale, tá? Os outros materiais, né, que são o níquel, que é a parte ali também de produção de cobre, ainda está em desenvolvimento pela Vale, está crescendo essas produções, tá? Acredito que nos próximos anos vai começar a tomar mais frente do que esses atuais 18, 20% da receita, para desconcentrar um pouco no setor de minério de ferro. Beleza? Então, basicamente, em relação à Vale, os principais fatores são esses. Qualquer dúvida, sugestão, só deixar aí um alerta para mim. Valeu, um grande abraço